Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Afonso e hoje vamos continuar com o capítulo 7 sobre as leis de Newton. Vamos estudar a força de atrito, que é uma complementação da aula anterior, e as leis de Newton. Porém, vamos ficar apenas com o princípio da inércia, que é a primeira lei. Ok? Aqui é a agenda de vocês. Vocês irão fazer atividades da página 205 a 207. Fazer uma reprise da aula anterior, pessoal, a gente viu o seguinte, que a dinâmica, ela estuda o comportamento dos corpos em movimento. E o que provoca ou altera esse movimento, tá certo, gente? E vimos também que a gente aplica a força em diversas atividades que repetimos todos os dias, como, por exemplo, escovar o dente, cortar pão, abrir e fechar portas. Nessas atividades, aplicamos força sobre os objetos, tá? E mesmo assim, pessoal, por vivermos na superfície da Terra, estamos sob a ação da força da gravidade, né? Então, nesse caso, o planeta ele exerce uma força sobre todos nós. O equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmica e força. O que é isso, professor? Por exemplo, quando um corpo ele está em repouso, dizemos que ele se encontra em um equilíbrio estático. Quando um corpo está em movimento retilíneo uniforme, a gente diz que ele se encontra em equilíbrio dinâmico, né? Por isso que a dinâmica ela estuda os comportamentos dos corpos em movimento e também o que provoca ou altera esse determinado movimento. Aprendemos também um pouco sobre módulos, direção e sentido, né? Vimos que as grandezas físicas, cujo valor e unidades de medida não suficiente para caracterizá-las, eles são chamados de grandezas escalares, como, por exemplo, massa, temperatura e o tempo, né? Então, nesse caso, não precisa você dizer para que direção vai o tempo, né? Para que sentido está a massa, por exemplo, porque não faria nenhum sentido. Certo, gente? Então, quando a gente trata de relação de grandezas escalares, a gente está se tratando apenas de números, tá? Não há só do número, tá? Não há necessidade de direção e sentido. Só o número basta e a unidade, lógico, né? O número e a unidade basta para dizer do que se está se tratando. Porém, gente, as grandezas caracterizadas pelo valor e por sua direção e sentido são chamadas grandezas vetoriais, como, por exemplo, a velocidade, a aceleração e o que a gente está estudando, a força, né? Então, esse tipo de grandeza, além do número e da unidade, há necessidade também de uma direção e um sentido. Ok, gente? Então, a gente viu isso nas aulas anteriores, né? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre força de atrito e a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Tranquilo? Mas antes disso, vamos fazer a correção da aula anterior. Eu passei duas atividades para vocês para fazer na aula anterior, né? Então, a gente vai lá fazer a correção dela. A primeira questão é o seguinte, ó. Calcule a intensidade da força resultante nas situações A e B. Nesse caso, gente, ele está se referindo à página 195, né? Em que na situação A, você observa homens empurrando uma caixa no mesmo sentido. E na situação B, você observa homens empurrando uma caixa em sentidos opostos, tá? Mas presta bem atenção, pessoal, que isso é um sistema de forças, né? Então, a situação em que duas ou mais forças agem no mesmo corpo constitui uma coisa chamada sistemas de força. Então, nesse caso, é possível calcular uma força que, se ela agisse sozinha, causaria o mesmo efeito. Isso é chamado de força resultante. Então, no sistema em que as forças elas estão contidas em um único plano, né, que a gente chama de coplanares, todas aplicadas a um único ponto, né, um determinado ponto, a obtenção da resultante ela depende do módulo, da direção e do sentido das constituintes, componentes do sistema, né? Então, se você está empurrando um objeto em determinado sentido,
em direção, e o sentido é contrário, aí você vai ter um resultado negativo. Se eles estão empurrando no mesmo sentido, na mesma direção, aí o resultado, né, chamado força resultante, é positiva, né? Então, na situação A, a gente viu o seguinte, né? A gente observa que a F1 e F2 têm a mesma direção e sentido, né? Então, nesse caso, deve-se somar duas intensidades. O resultado da ação de duas ou mais forças sobre o corpo é chamado de força resultante. Então, para essa situação, temos a seguinte equação, né? Então, força resultante é igual a F1 mais F2. Tá, gente? Então, nesse caso aí, você deu... A situação deu 60 N para a força 1 e 40 N para a força 2. Como no item A eles estão no mesmo sentido, né, na mesma direção, então, no caso, o resultado tem que ser positivo, né? Então, vamos lá. Ó. Então, 60 mais 40 dá 100. 100 newtons, né? Então, a força resultante da situação A, gente, é 100 newtons. E a força resultante da situação B é quanto? Bom, se eles estão em sentidos contrários, né? A força 1 e a força 2, aí você vai ser um resultado negativo, né? Só que nesse caso aí ele vai ficar positivo, por quê? Porque a força que está aplicando, né, a força 1, ela é maior do que a força 2. Isso na situação B, tá, gente? Se fosse o inverso, o resultado ele seria negativo, sem problema nenhum, né? Então a força 1 é 60 e a força 2 é 40. Como eles estão em sentido contrário, né, sentido oposto, o sinal ele vai ser negativo. Então é 60 menos 40. Então a força que eles estão aplicando nessa caixa, no objeto que eles estão empurrando, é de 20 newton. Ok, gente? Tranquilo? Bom, qual o sentido da movimentação da caixa na situação B e por quê? Bom, na situação B é da esquerda para a direita, porque a força aplicada nesse sentido continua sendo maior, né? Então, enquanto o grandalhão lá de camiseta vermelha aplica 60 newton, o magricelo lá de camiseta verde aplica 40 newton. Né? Então, como a força 1 ela é maior, ainda continua o movimento da esquerda para a direita. E é isso, né, gente? Bom, então a gente vai estudar agora, pessoal, uma coisa chamada força de atrito, tá? Então, para continuar o estudo das forças que atuam sobre o corpo, um professor ele fez na sala de aula uma atividade em duas etapas, utilizando um dinamômetro. Para quem não sabe, pessoal, um dinamômetro é um aparelho que ele é utilizado para medir a força em newton de determinadas objetos, determinados corpos, né? Então, existem vários tipos de dinamômetro, né? Um dos mais comuns, ele é composto por uma mola no interior de uma câmara que possui uma escala previamente calibrada, né? Como nessa imagem aqui ao lado, ó, como você pode perceber. Então, o dinamômetro ele tem a função de medir a intensidade de forças e isso é expressa em newton. Então, como foi que aconteceu na primeira etapa, né? Na primeira etapa da atividade, o professor ele pediu que os alunos ele se conectasse, né? Conectasse o dinamômetro no centro da espiral do caderno, como você observa aqui na figura ao lado. Certo, gente? Em seguida, foi o que eles fizeram. Eles colocaram o caderno sobre uma superfície nivelada e com um piso liso, né? Um piso bem liso. Então, o professor pediu que os alunos aplicassem uma força na horizontal, né? Na direção horizontal. E aí ele foi puxando lentamente o caderno pelo dinamômetro, né? E que anotasse a medida obtida no aparelho. Após ele se estabilizar, ou seja, no momento exato em que o caderno começasse a se deslocar, tá, gente? Nessa figura não dá para observar bem um valor, gente, mas é um pouquinho, 9 newton, né? Vamos arredondar para 9 newton. Tá? É um pouquinho mais que isso, mas vamos arredondar para 9 newton. Tá certo? Aí ele está puxando o caderno em um piso liso, não esqueçam. Vamos para a segunda etapa, né? Na segunda etapa da atividade, o que foi que o professor fez, né? Ele orientou que os alunos
colocasse o caderno sobre uma outra superfície, né? Uma superfície nivelada, porém com um piso áspero, certo? Então os alunos eles aplicaram a força horizontal puxando lentamente. E em seguida eles anotaram a medida obtida, certo? Então perceba que na representação 2 aumentou um pouco, né, gente? Foi para um pouquinho mais do que 14 newton, certo? Então, um deu 9 newton, outro deu 14. Aí eu vou perguntar para vocês, em qual da superfície a maior dificuldade de mover o caderno? E aí? No piso áspero, né, gente? Porque, nesse caso, a força exercida para mover o caderno foi maior que no piso liso. Isso ocorreu porque a força de atrito entre o caderno e o piso áspero foi maior que o piso liso, né? Então, no piso liso, ele não teve a necessidade de aplicar uma força muito grande. Agora, no piso áspero, a força dele foi um pouco maior. Por quê? Por conta do atrito com a superfície áspera, certo? A outra, ele diz assim, ó, qual é a importância do dinamômetro na realização dessa atividade? Pô, gente, o dinamômetro ele é importante porque na medição da força, necessária para mover o caderno, certo? Então, mostrando a diferença entre a intensidade de força sobre uma superfície lisa e sobre uma superfície áspera, né? Então, sem o dinamômetro, ficaria um pouquinho difícil você fazer esse cálculo. Você teria apenas teoria, né? Você teria teoria pelo fato de saber que teve uma resistência, né? Então, teorizando. Nesse caso, esse experimento, ele é feito, digamos, na prática, né? Na prática. Você poderia sim criar um dinamômetro, né? Você poderia fazer, colocar essa molinha, né? Uma mola dentro de uma caneta, por exemplo, vazia, né? E pegar um anzol ou um próprio arame, né? Para fazer um gancho. E na outra extremidade você pegar, né? Pode ser um pedaço de barbante, né? Para fazer o gancho para puxar com o dedo, né? E você fizer umas linhas, né? Vocês fizessem uma linha como se fosse as unidades em Newton, tá, gente? Então, nessa atividade, a gente pode observar a existência da força de atrito. Esse tipo de força ela está presente em diversas situações do cotidiano, nas quais existe o contato entre duas superfícies, que se movem ou tendem a se mover, uma em relação à outra, tá? Então, ela permite a execução de diversas tarefas diárias, como, por exemplo, escrever ou apagar anotações em um papel, escovar o dente, caminhar ou até mesmo sentar-se, tá? Então, a força de atrito, ela atua em sentido contrário ao movimento. Por isso que você tem mais resistente. Então, quando puxamos o caderno para frente, a força de atrito ela age em sentido contrário, ou seja, ela vai para trás. Tranquilo, gente? Beleza? Dúvidas, pergunte depois, tá? Então, isso foi a força de atrito, tá, gente? Bem simples, bem tranquilo. Vamos lá agora aprender sobre as leis de Newton, né? Então, perceba que ao longo do tempo, né, diversos cientistas, eles contribuíram para a compreensão do movimento dos corpos. Um dos mais que se destacou nesses estudos foi o filósofo matemático inglês, né, Isaac Newton, que no livro Principia, ele enunciou 3 leis básicas para o movimento. Então, as leis, por ele descritas, permitiram aos pesquisadores posteriores aplicarem diferentes finalidades, como no lançamento de satélite ao espaço, no desenvolvimento e aperfeiçoamento de diversos tipos de veículos, no estudo do fluxo sanguíneo, nas artérias do corpo humano, entre outras, né? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre as leis de Newton. Porém, hoje, vamos ficar apenas com a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia, tá? Então, vamos fazer uma análise em relação ao movimento, né, observado nessa situação a seguir. Tá? Então, aí, no A, você tem um ônibus em movimento,
e no B você tem um ônibus freando, tá? Então vamos responder essas duas questõezinhas aqui para podermos entender melhor esse princípio, né? Essas imagens. Então, a quinta questão diz assim, ó, utilizando o chão como referencial, qual é o estado? Repouso ou movimento do ônibus e dos passageiros na situação A. Pessoal, ó, perceba que tanto o ônibus quanto os passageiros estão em movimento em relação ao o chão. Desculpa. Em relação ao chão, né? Então, o ônibus e o passageiro estão em movimento em relação ao chão, tá? E os passageiros e o ônibus? Bom, se os dois estão na mesma velocidade, certo? Então eles estão em repouso, tá, gente? Mas não é o caso. Essa questão está perguntando como referencial o chão. Gente, ó, o que é possível perceber sobre o movimento com base nessas ilustrações? E por quê? Vamos lá. É possível perceber o seguinte, ó, que o ônibus, né, quando o ônibus ele desacelera e diminui sua velocidade, isso na situação B, a tendência das pessoas é continuar em movimento, ou seja, na velocidade em que se encontravam anteriormente. Isso ocorre porque um corpo ele tende a permanecer no estado em que ele se encontrava em repouso ou movimento, né? Então quem nunca andou de trem, de ônibus, né? Trem também, e teve aquela freada brusca, né, do motorista. A gente até fala, motorista, você não está levando, né, um saco de batata não, né? Tá levando a tua, né? Enfim, aquele monte de palavrão falar com o pobre do motorista, às vezes nem tem culpa, né? Mas, pois bem, gente, ó, é o seguinte. Quando ele dá aquela freada brusca, o que acontece com você? Você vai para frente, né? Você vai para frente do motorista. Isso quando você não se segura com firmeza. Por que isso ocorre, gente? Porque o seu corpo ele está acelerado. Você vai a uma determinada velocidade. Você está na mesma velocidade que o veículo. No caso, o freio ele foi aplicado somente no veículo, ele não foi aplicado em você, né? Então o freio, você teria que aplicar uma outra força segurando nas barras para poder ir para frente, ok? Aí seria o seu freio. Então seria uma outra força, tá, gente? Como é o veículo que está sendo freado, você não foi freado, a sua tendência é continuar em movimento. A sua tendência é ir andando, né? Então isso é o princípio da inércia, gente, tá? Então, na situação acima, a velocidade do ônibus ele era de 50 km por hora. Como os passageiros se movimentam junto com ele em relação ao ônibus, os passageiros estão em repouso, que é o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Em razão da inércia, todos tendem a manter o seu estado em movimento, né? Isso é em razão da inércia. A não ser que uma força resultante não nula seja aplicada neles. Ou seja, sem atrito, o ônibus e as pessoas manteriam o seu estado de movimento indefinidamente, né? Então você ia a 50 km por hora infinitamente. Se você não tivesse um atrito, tivesse uma força externa atuando sobre você, né? Então, durante a frenagem, mostrada na situação B, a velocidade do ônibus ela foi reduzida para 30 km por hora. Nesse processo, gente, o ônibus recebeu uma força contrária ao movimento, mas as pessoas não. Portanto, a tendência é de que os passageiros mantenham-se em movimento na velocidade anteriormente adquirida, que era de 50 km por hora. Então, para conter essa tendência, os passageiros, o que é que ele tem que fazer? Devem apoiar-se e segurar-se. Tranquilo, gente? Ó, de acordo com os exemplos que foram descritos, né, na página anterior, podemos enunciar a primeira lei de Newton da seguinte forma. Então, corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, e corpos em movimento retilíneo uniforme tendem a permanecer em movimento retilíneo uniformemente e indefinidamente, a não ser que uma força resultante
não nula, né? Não força resultante que não dê zero, atue sobre eles, alterando o seu estado de quê? Movimento. Tá, gente? Então, esse é a primeira lei de Newton. Tranquilo? Aqui é umas informações sobre o cinto de segurança, né? Então, aí você vai fazer a leitura e vai perceber o seguinte, ó, que no Brasil, o cinto de segurança ele é um dispositivo de uso obrigatório dos veículos. Tem até a lei de código de trânsito brasileiro, né? Foi feito em 97, que regulamenta isso. Então, em caso de acidente ou freadas bruscas, o cinto de segurança ele é importante para prender o corpo ao motorista e dos passageiros ao banco do veículo, impedindo que ele se choque com partes internas do veículo, como o volante, para-brisa, o painel e o banco dianteiro. Esse dispositivo é muito importante para evitar lesões graves e vítimas fatais, né, gente? Então, para você receber a mesma força, você tem que estar conectado com o veículo ou o corpo que recebeu, né, a força contrária. Porque senão você não para, você vai continuar em movimento. Então, além do cinto de segurança, outro dispositivo obrigatório em carros novos é o airbag, né? Ele serve para desacelerar o corpo do passageiro de maneira mais lenta, diminuindo o risco de lesões em conjunto com o cinto de segurança. Então, em um teste de colisão após a batida dos carros de teste, o corpo dos bonecos tende a continuar em movimento, indo de encontro aos objetos que estão à sua frente. Os mecanismos que compõem o cinto de segurança travam a alça e em caso de variação brusca de velocidade, mantendo os bonecos presos no banco do motorista, evitando que eles colidam contra o para-brisa do carro, né? Então os airbags também são ativados, impedindo que os bonecos se choquem com os volantes do carro. Assim, gente, ó, tá? Então aí os bonecos, eles não vão bater o rosto no volante do carro. Gente, ó, essa foi nossa aula de hoje. Nossa próxima aula será a segunda lei de Newton. Tá bom? Então, façam os exercícios. Qualquer dúvida, pode nos acionar. Estamos aqui para resolver. Tchau, tchau. Bons estudos.